pude sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 4. Eu vou ler e os irmãos acompanham, a partir do verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhes pedirias a ele, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água, pois o poço é fundo, e como, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar aonde deves adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorareis o que não sabes. Nós adoramos e sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias se chama o Cristo, ele vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Há alguns dias atrás eu estava lendo esta passagem e estava falando com o Senhor que a próxima oportunidade que eu tivesse para pregar, eu iria falar desta passagem, eu iria falar daquilo que Ele falasse ao meu coração. E enquanto eu li esta passagem, eu pedi ao Senhor que Ele viesse me revelar algo que fosse além do meu entendimento, algo que fosse além daquilo que estava escrito por esta passagem. E eu estava meditando e eu parei para analisar um pouco da vida desta mulher. Eu comecei a pensar como era a vida dessa mulher. A Bíblia diz aqui que João, escrevendo, ele disse assim no verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Ele veio conhecer essa mulher depois que ela era de fato conhecida como mulher.
Porque se você for analisar o que Jesus disse, ele diz a ela que você teve 5 maridos e o que agora você tem não é seu. Então ela não era uma mulher aos olhos da sociedade normal. Na sociedade em que ela vivia, ela era considerada uma prostituta. E o que me maravilha é que Jesus, quando vai falar com ela, ele não chama ela de prostituta, ele chama ela de mulher. E eu fiquei imaginando a vida dessa mulher. Se você for ver na Bíblia, lendo direito, a Bíblia diz que ela veio quase a hora sexta de retirar água daquele poço. Eu fiquei imaginando como é possível alguém retirar água quase a hora sexta. Você nunca viu ninguém levantar para trabalhar esse horário, quase meio-dia, quase na hora do almoço? Eu fiquei imaginando que todas as mulheres que vinham retirar água daquele poço, elas vinham de manhã com seus esposos, ou com seus filhos, ou com algumas pessoas. E esta mulher que Jesus fala com ela, ela não vinha de manhã, porque ela temia o olhar das pessoas. Imagine você cheio de pecado, cheio de falha, indo a um lugar que todo mundo se considera o santo, se considera o perfeito, e as pessoas olham para você e dizem, ali vai um pecador. Ali vai uma prostituta, ali vai uma mulher que se deitou com 5 homens, e o que ela está agora não é dela. Vamos sair de perto dela, porque essa mulher pode nos contaminar com o seu pecado. Vamos nos afastar dessa mulher. Imagine você todos te olhando de canto por causa de uma falha. Imagine você todos te olhando com um olhar como se você fosse alguém de outro mundo, como se você fosse um bicho, porque as pessoas não queriam chegar perto dela. E você só não chega perto de alguém quando essa pessoa te fez algum mal, ou quando ela pode te contaminar. E eu fico observando essa mulher, talvez ela dizia, eu não vou de manhã, porque se eu for vão me olhar de canto, porque se eu for vão falar mal do meu erro, porque se eu for de manhã aquelas mulheres vão olhar para o meu pecado e vão me apontar. Então eu não vou de manhã, eu vou à tarde. Se você for estudar no versículo 1, no versículo 4, Jesus disse assim que a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava na Judeia e ia para a Galileia. O caminho que ele podia fazer não precisava passar em Samaria, mas a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Glória a Deus. Eu fiquei olhando para esse versículo, fiquei imaginando o porquê era necessário passar por Samaria. Se o caminho que ele estava fazendo, se para onde ele queria ir, não precisava passar por Samaria. Então eu parei para meditar nessa palavra e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu fiquei observando o amor do nosso Cristo. Eu fiquei observando o amor de Deus pelas pessoas. Pois quando Jesus veio à terra, ele não veio implantar leis. Ele veio criar relacionamentos com o ser humano. Ele veio para dizer aos homens que ele amava toda a humanidade e que ele não queria que nós vivêssemos no pecado, mas que nós viéssemos aceitá-lo para que nossos pecados fossem perdoados e nós temos acesso direto ao trono de Deus. Então eu parei para meditar na palavra, era-lhe necessário passar por Samaria. Se você for estudar, Jesus anda 5 cidades até chegar onde essa mulher estava. E eu fiquei observando o porquê teria ele que andar 5 cidades e de repente parar do lado de um poço. Ele não podia parar na casa de alguém, ele não poderia ter parado em um barco, sei lá, na casa do prefeito, na casa de um amigo, de um conhecido dele. Porque se você for olhar, ler antes os evangelhos no capítulo 1, 2 e 3, a Bíblia diz que ele já tinha ido naquela cidade. Então, se ele já tinha ido, eu creio que ele já tinha feito muitos amigos por ali. Eu creio que ele já tinha conhecido muitas famílias, já tinha operado diversos sinais naquela cidade. Então, eu observo que ele chega, e quando ele chega, ele senta do lado de um poço. E o que me maravilha é que ele não está com seus discípulos, ele está sozinho. E foi aqui que Deus me deu uma revelação. Eu fui olhar todos os milagres que Jesus fez nos 4 evangelhos. O único milagre que ele fez sozinho com uma pessoa foi esse. Glória a Deus. Não tinha mais ninguém. Se você for ler, abra aí. Vamos ler aqui capítulo 4, verso 8. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Versículo 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com uma mulher? Jesus já tinha falado com ela, os discípulos não estavam. E quando ele termina a sua conversa, os discípulos chegam. Receba essa profecia. Deus vai operar milagre na sua vida. E o milagre que ele vai operar vai estar só você e ele. Só você e ele vai estar sozinho. O milagre que Deus vai operar na vida de gente aqui, pastor Alan, vai ser só você e Deus. Ninguém vai entender. Todas as vezes que olharam para essa mulher, ela tinha pecado. Ela estava no seu erro e ela estava na sua falha. Ninguém viu ela conversando com Jesus, a não ser os discípulos que chegaram depois. Você tem pecado, eu também tenho pecado. E às vezes as pessoas nos deixam de canto por causa de uma falha, por causa de um erro. Quando te viram pecador. Mas hoje você vai sair daqui perdoado pelo aquele que pode perdoar. Glória a Deus! Ele ia condenar essa mulher, ele perdoou ela. Ele perdoou ela, ele disse: mulher, eu te perdoo. Você tinha 5 maridos e o que agora você tem não é seu. E ela disse: tu és profeta. Jesus perdoou os pecados dessa mulher. E após 15 minutos ela vira uma missionária. Ela vai até a cidade e olha para todos aqueles que olhavam de canto para ela, todos aqueles que olhavam: ali vai uma prostituta, ali vai uma pecadora, eu não quero chegar perto dela. Todos que humilharam ela tiveram que ver ela anunciando que o Messias estava em sua cidade. Eu quero profetizar na sua vida que todos aqueles que te humilham, todos aqueles que olham para você de baixo, de canto, todos aqueles que não querem chegar perto de você, vão ter que ver o milagre do Messias na sua vida. Escreva isso na tábua do seu coração. A Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, tinha diversas promessas. E quando uma promessa se cumpria, ela ia lá, olhava no seu coração e anotava: tal promessa já foi cumprida. Escreva essa promessa que Deus está te fazendo agora. Ele vai perdoar todos os seus pecados. E quando olharem para você, não vão te olhar mais para baixo, não vão dizer: ali vai um pecador, mas vão dizer: ali passa um crente vitorioso, cheio do Espírito de Deus. Ali passa um crente cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. O problema nosso é que nós, seres humanos, temos um grande problema. Nós somos impacientes. Às vezes nós oramos: Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e Deus não responde na hora. E às vezes nós até nos revoltamos com Deus, dizemos: eu não vou na igreja hoje porque Jesus não fez aquilo que eu quis. Eu não vou à igreja hoje porque Jesus ainda não salvou meu marido, não curou meu filho. Às vezes a gente quer tanto algo de Deus e pede tanto, sobe monte, vai em vigília e ora e consagra, e Deus não responde. Receba isso, é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que debaixo dos céus e em cima da terra, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo de Deus na nossa vida. O que você está passando é porque Deus quer que você passe. Às vezes eu compreendo alguns irmãos que dizem: eu não vou mais à igreja, eu estou revoltado com Deus, eu estou decepcionado com Deus. Eu entendo você, porque eu também entendi Jeremias. Se você for ver no capítulo 38 do profeta Jeremias, Jeremias chega diante do rei e entrega uma profecia para o rei. De repente o rei olha para ele e diz: pega esse homem e lança ele no poço. E a Bíblia diz que o poço ao qual lançaram Jeremias não tinha água, só tinha lama, e Jeremias foi atolado por aquela lama. Eu fiquei imaginando, o profeta falou o que Deus mandou ele falar. Deus mandou Jeremias entregar a profecia para o rei. E de repente eu penso comigo que Jeremias começasse a pensar: por que eu entreguei o que o Senhor mandou, eu falei aquilo que o Senhor quis que eu falasse, e olha onde eu estou agora. Olha o poço que me jogaram. Eu não vou mais profetizar, eu não vou mais ter esse negócio de ser crente, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de profecia, eu não quero mais saber de nada, porque eu fiz tudo que o Senhor me mandou falar. E olha onde eu estou. Aleluia. Talvez Jeremias se decepcionasse com Deus,
Talvez ele dissesse: eu não vou mais profetizar, chega, quando eu sair daqui, se é que eu sair, eu vou entregar minha credencial de profeta, eu não quero mais ser profeta. E eu fiquei me perguntando o porquê Jeremias não se decepcionou com Deus, o porquê que Jeremias, quando saiu daquele poço, não saiu revoltado. E talvez seja porque Jeremias, mesmo sem compreender, ele tinha na sua consciência que aquela era a vontade do Senhor. Talvez nós fazemos tudo o que o Senhor quer que nós fazemos. Talvez nós profetizamos aquilo que o Senhor nos manda. Talvez nós evangelizamos aquelas pessoas ao qual o Senhor nos manda pregar o Evangelho para ela. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida e eu não sei qual é o seu particular com Deus. Mas às vezes parece que Ele não nos ouve. Às vezes parece que Deus, a gente vai orar e Ele vira as costas para a gente. Às vezes a gente clama tanto, ora tanto e pede, pelo amor de Deus, que o Senhor nos socorra. E parece que Deus vira as costas para nós. E eu fiquei imaginando por que Jeremias não se revoltou. E talvez Deus entrasse naquele poço e dissesse: Jeremias, calma, tudo tem um tempo, Jeremias. Tudo tem um propósito, Jeremias. Deus tem um propósito nesse poço. Deus tem um propósito no seu problema. Deus tem um propósito, viu, pastor Alan, nessa enfermidade? Ele estava sentado aqui orando: Deus, o pastor Alan tem que ser curado, porque isso é uma injustiça, ele tem que rebanhar o povo que o Senhor colocou nas mãos dele. E Deus me disse assim: cala tua boca, porque você não entende, eu tenho um propósito nessa doença. Deus tem propósito, irmão, em cada problema seu. Jesus perdoou aquela mulher, e Ele também nos perdoa. Todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos, todos os dias a gente faz o que não é do agrado do Senhor, mas mesmo assim Ele nos perdoa. Mesmo assim Ele não fala, Ele não chega diante de você apontando o seu erro. Ele te chama de filho, porque Ele tem amor por ti. Ele te chama de amigo, porque Ele te ama. Ele sabe que mesmo você falhando, mesmo você pecando, mesmo você errando, daqui a pouco você vai se levantar, vai dobrar o seu joelho e vai olhar para os céus e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo meu erro, pela minha falha. É por isso que Cristo não desiste de você. É por isso que Jesus não desiste dos seus filhos. É por isso que quando o Senhor te chamou, Ele confiava em você. Nada surpreende Deus, nem as nossas vitórias e nem os nossos fracassos. Quando Deus te chamou, Ele sabia da sua estrutura, Ele sabia até onde você podia ir. Mas mesmo assim Ele acreditou em você e preparou esse momento para te, aleluia, trazer de volta para os braços do Pai. Ele preveu a sua queda e preparou esse momento para você pedir perdão, para você se humilhar e voltar ao primeiro amor. Ele quer te perdoar, mas para Ele te perdoar, você tem que dar o primeiro passo, que é abrir o seu coração e pedir que Ele entre no seu coração. Aleluia! Pedir que Ele faça de você um vaso novo nas mãos do oleiro. Nós nunca vamos compreender o trabalhar de Deus. E é por isso que às vezes nós nos revoltamos. É por isso que às vezes a gente fica decepcionados com Deus. Eu fiquei imaginando, aleluia, Jeremias, depois de ter saído daquele poço, quando Ebimeleque vem e retira ele de lá. Ebimeleque pega cordas, pega cobertores e manda ele colocar embaixo do seu braço e colocar a corda embaixo do cobertor, que era na hora que fosse retirar Jeremias do poço, ele não se machucar. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, Jeremias ainda continuou sendo profeta. É porque ele sabia que o que Deus iria entregar para ele depois era maior do que aquilo que ele estava passando. Você está entendendo? Você está passando por dificuldades. Não desista, não pense: eu não vou mais para a igreja porque aquele pastor é chato, eu não vou por causa daquele irmã. Não, meu filho, o seu propósito aqui não é com o pastor, não é com o irmão, o seu propósito aqui é com Deus. O seu propósito de ir na igreja é com Deus. Ninguém vem aqui para olhar o pastor bonitinho que canta corinho de fogo, não. A gente vem aqui é porque nós sabemos que aqui nós temos liberdade para adorar aquele que fez o céu e a terra. Eu quero te deixar um conselho. Quando você estiver decepcionado com Deus, não se revolte. Não se revolte. Acalma o teu coração e espera no Senhor. Fala: Senhor, eu não entendo por que eu estou passando isso,
Eu não sei qual é o propósito do Senhor nesse sofrimento, mas eu quero te agradecer e quero bendizer ao Senhor por essa prova, porque eu sei que aquilo que o Senhor vai me entregar é mais forte e melhor do que isso que estou passando. Amém, irmãos? Eu não quero me estender muito, já está dando o horário, e eu quero convidar os irmãos a se pôr de pé para me fazer uma oração por cada um que está aqui. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o meu Deus conhece tudo que você está passando. Anote isso no seu coração. O que eu estou passando tem um propósito diante de Deus. Deus vai responder a sua oração, o seu clamor. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Às vezes nós queremos que seja amanhã, depois, semana que vem, mas nunca é no nosso tempo, é sempre no tempo dele. Vamos orar nessa noite. Pai das luzes, eu te exalto, eu bendigo o teu santo nome, porque tu és Deus e a tua palavra permanece para sempre. Meu Deus, eu creio que nesse momento eu não joguei palavras ao vento, mas eu falei aquilo que o Senhor me disse para falar para essa igreja. Eu não sei, meu Deus, qual é o sofrimento do meu irmão e nem o propósito do Senhor na vida de cada um, mas eu creio, meu Senhor, que aquilo que o Senhor irá nos entregar é maior daquele vale que estamos passando, é maior do que essa dificuldade, do que essa enfermidade.